Oi gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Mas antes de começar o vídeo, vamos fazer uma oração? Querido Deus Pai Todo-Poderoso, Senhor, abençoe a cada pessoa, cada família que esteja assistindo esse vídeo. Que o Senhor nos abençoe, nos cuide, que nada de mal aconteça. Senhor, que o que eu fale aqui, Senhor, venha da Tua boca, Pai, e não da minha. E que o Senhor dê interpretação para as pessoas que estão assistindo esse vídeo, que forem falar, Senhor, que o seu amor seja espalhado, Pai. Senhor, muito obrigada por tudo, pela oportunidade de estarmos aqui. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém. Vamos começar o vídeo? O feriadão tá chegando, hein? Quinta, sexta, sábado, domingo, segunda. Literalmente quase uma semana de feriado. Nossa, top, hein? E o chocolate? Nem vamos falar, né? O coelhinho, os ovinhos. Agora, dia 20, domingo. Mas você já se perguntou por que da Páscoa? Que a Páscoa não é um feriado só. Não, nem é para ser um feriado comercial. Onde o coelhinho, o chocolate, ovos de Páscoa são o foco principal desse feriado. Muito ao contrário de coelhinho, ovinhos, temos a morte de Jesus Cristo. A Páscoa representa a ressurreição de Cristo, o sacrifício que Deus deu a fazer ao dar seu único filho para nos salvar da morte eterna. Ou, como bem, assim como dizer, salvar a gente do pecado. Mas, também, ao contrário do que muitos pensam, a Páscoa não começou apenas no Novo Testamento. Aqui é onde a gente vê aqui no capítulo do Evangelho de Lucas, de Marcos, de Mateus, enfim. Essa história começa muito antes, e quando eu falo muito antes, é bem antes. Já tem pequenos detalhes desde o livro de Gênesis e começa a realmente se aprofundar em Êxodo. Então, vamos lá se aprofundar um pouco mais do verdadeiro significado da Páscoa. A Páscoa teve seu início no livro de Êxodo, onde que estava para realizar nos primeiros capítulos de Êxodo. É quando é a história de Moisés. Moisés, né, que vai lá libertar o Egito. A Páscoa acontece durante a 10ª praga, que a 10ª praga é a morte dos primogênitos. Onde eles passaram, né? Então, agora a gente vai começar. Eles deviam pegar a carne desse cordeiro, né? Passar na batente das portas, para que o anjo da morte não entrasse nas casas deles e matasse o povo. Matasse os primogênitos ali do povo de Deus. Então, depois eles deverão comer esse carneiro e permanecer em casa até a praga terminar, né? A noite inteira. Então, essa foi a primeira celebração de Páscoa, né? Eles estavam ali celebrando a vitória que Deus tinha dado ao eles terem saído da escravidão e serem libertos dos egípcios. Então, esse é o contexto do livro da Páscoa, no livro de Êxodo e continuamente. Na Bíblia, agora, se a gente for analisar o Velho Testamento, muitas vezes fala da Páscoa, que é essa celebração, que eles celebram desde a antiguidade como Deus tinha tirado o povo deles lá do Egito, mesmo assim comemorando, celebrando essa vitória do Senhor. Essa informação a gente pode confirmar lá no livro, em Êxodo 12, 27, onde diz o seguinte: vocês responderão, é o sacrifício da Páscoa em honra do Senhor Deus, pois no Egito ele passou pela casa dos israelitas e não parou.
o Senhor matou os egípcios, mas não matou as nossas famílias. Então, esse é a primeira comemoração da Páscoa, onde a gente vê lá no Antigo Testamento, onde, né, é a comemoração da libertação que Deus deu da morte dos primogênitos, né? Então isso a gente já pode ir já pensando em relacionar com o Novo Testamento, mas eu vou explicar também o Novo Testamento para haver essa compreensão melhor para relacionar esses pontos. Então vamos lá ver como que foi então a Páscoa. Essa foi a Páscoa no Antigo Testamento, mas também, né, é uma forma de celebrar. Então, essa foi a Páscoa que foi apresentada no Antigo Testamento, que é a libertação dos egípcios. E depois dos seguintes livros, Êxodo, Números, Levítico, sempre também houve a comemoração da Páscoa, tá? Não vou citar versículo por versículo, porque acontece muitas vezes, mas fica aí de estudo nessa Páscoa, que vai ter um longo X, para dar uma estudada e dar uma conferida nos momentos da celebração da Páscoa, para se aprofundar já desde o início dessa comemoração. A Páscoa, no Novo Testamento, como eu já vinha dizendo, é a ressurreição de Jesus. Ou seja, Jesus morre na cruz, nos salva dos nossos pecados, a gente deixa de ser escravo do pecado, e Deus, ele não olha mais para os nossos pecados, mas sim pela vida de Jesus, que Jesus foi perfeito, foi só coisas maravilhosas e milagres. Então, quando nós somos perdoados, né, quando nós seguimos Jesus, Deus não olha mais nossos pecados, Ele olha a vida de Jesus. Deu para compreender mais ou menos? E a primeira vez que esse fato é apresentado é lá no livro de Mateus, tá? Que é bem no início, porque já conta ali em Mateus a história de Jesus. Então, onde Jesus apresenta sacrifício ali na ceia. Então, como bem conhecida como Santa Ceia, que ele fala o seguinte, né? Gente, estou ali com o meu roteiro, que tá o versículo. O versículo para vocês é Mateus 26, 26, 28. Peguem e comam. Enquanto estavam comendo, Jesus pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e deu aos discípulos, dizendo: Peguem e comam. Isto é o meu corpo. Em seguida, pegou o cálice de vinho e agradeceu a Deus. Depois passou o cálice aos discípulos, dizendo: Bebam todos vocês, porque isto é o meu sangue, que é derramado em favor de muitos para o perdão dos pecados. O sangue que garante a aliança feita por Deus com o seu povo. Esse versículo já se auto-explica, principalmente nesse final, que é a grandiosidade desse sacrifício, porque Jesus, o único Filho de Deus, Deus deu ele ao mundo para nos salvar. Então, quando a gente analisa quão grande Jesus veio na Terra, passou, bebê, criança, enfrentou as mesmas coisas que nós enfrentamos, vai morrer na cruz e nos salvar. Tipo, a história de Jesus, todo o Novo Testamento é muito comprido, principalmente agora, nessa época de Páscoa. Então, eu vou fazer um summarize, um resumão para vocês, entenderem, entenderem por cima ali um pouco da Páscoa. Então, vamos lá para o meu resuminho. Então, Jesus estava na ceia e Judas tinha traído Jesus, Jesus já sabia disso, mas por algumas moedas. Então, Judas falou quem era Jesus ali para os soldados, foram lá e prenderam Jesus. Daí, começou, a jornada para Jesus ser crucificado na cruz. No caminho, antes dele ser crucificado,
ele ia sendo humilhado. Ai, nossa, se você é filho de Deus, por que você não se salva? De várias menções assim, sabe? Falando, nossa, Jesus foi humilhado e condenado à morte, à crucificação. Então, gente, o que Jesus faz em um mundo para nos salvar? Tava lá, né, pregado na cruz. Jesus, né, morreu. Então, no momento que Jesus morreu, fechou os olhos, uma série de coisas aconteceram. Um fato muito importante, desculpa, gente, que já tá tarde, tô meio cansada. O fato mais importante aqui, né, um dos fatos, que a cortina do véu se rasgou de cima para baixo. De cima para baixo. E, né, vou contar que simboliza isso, que agora a presença de Deus não estava só nos templos, mas sim dentro da gente, ou seja, a chegada do Espírito Santo dentro da gente. Então, agora Deus não estaria só, né, nos templos, mas estaria junto com a gente. Então, a gente pode ter acesso a Deus assistindo nos templos, nas sinagogas. Desculpa se eu estiver errado, enfim. Os templos, as sinagogas, de orar ao Senhor. E agora ele tá dentro da gente. A gente pode olhar aqui e orar. Então, esse véu se rasgou para simbolizar isso. Além disso, até escureceu e começou a ter terremotos na Terra. As pessoas que estavam falando, se você vê. Agora, falaram assim, é o Filho de Deus. E agora eles começaram a falar, nossa, ele era realmente Filho de Deus, Jesus. Isso tudo, Jesus foi sepultado. Vocês sabem isso que é uma sepultura, mais ou menos, eu peguei essa imagem na internet, mas só pra dar uma ideia pra vocês. Ele foi sepultado e depois, né, ficamos guardas rondando lá. Daí Maria Madalena, irmão, e a outra Maria, como está no livro de Mateus, foram visitar, né, o túmulo de Jesus. Só que chegando lá, apareceu um anjo para elas que dizia: vocês vieram visitar ele, mas ele não está mais aqui. Ele ressuscitou. Então ele mandou, né, que contassem para os discípulos que ele, para eles irem para certo lugar. Esqueci o nome desse lugar agora. Enfim, para eles se encontrarem, que Jesus ia encontrar com eles. Até Maria Madalena encontraram Jesus no meio do caminho, ajoelharam, e eles falaram, falem para os meus seguidores, né, para os meus discípulos, que não sei que eu vou estar lá, né. E Jesus realmente foi ao encontro, né, dos discípulos, e daí a gente pode encontrar lá no final do livro de Mateus, que é a última coisa. Que sono é esse? Que a última coisa que, né, Jesus falou para os seus discípulos foi: Deus me deu todo o poder no céu e na terra. Portanto, vão a todos os povoados do mundo e façam com que sejam meus seguidores, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer tudo que eu tenho ordenado a vocês. Lembrem disto, eu estou com você todos os dias, até o fim dos tempos. Ou seja, né, Jesus disse pra gente pregar o evangelho para as pessoas, tudo que os discípulos tinham aprendido com toda a vida de Jesus, agora era para eles ensinarem as pessoas a seguirem Jesus, porque agora ele estaria dentro da gente, né? Deus, Jesus, Espírito Santo, dentro da gente, né? Basta ouvir ali. Então, agora por isso que o véu se rasgou, para significar isso, pra gente ter esse compreendimento, que agora que ele habita dentro da gente, a gente tem que espalhar esse amor, essa alegria que foi a ressurreição de Jesus, né? Que é a nossa libertação das nossas prisões, né, do pecado. Em uma conclusão, aprendemos que a Páscoa é uma celebração,
é uma celebração, já que Jesus venceu a morte, nos dando a vida eterna ao lado dele. E que agora podemos viver na presença de Deus todos os dias, né? Ter acesso ao Deus todas as horas. A gente chega aqui, já pode orar, não precisa tempo, uma sinagoga, pra igreja. A gente pode ajoelhar nosso joelho e orar, entendeu? E eu não tô falando pra você, tipo, nunca mais coma chocolate na Páscoa. Me ouvindo? Nunca mais. Isso é errado. Não, você pode comer um chocolatinho ou outro, mas a gente não pode esquecer do verdadeiro sentido dessa data, que não é apenas uma data comercial sobre coelhinhos, mas sobre a ressurreição de Jesus, o Cordeiro perfeito, que foi crucificado para a nossa libertação. Não devemos esquecer disso. Um bom feriado para todo mundo, para todos vocês. Não se esqueçam das coisas que eu disse nesse vídeo. Procurem saber mais sobre toda a trajetória de Jesus essa Páscoa, sobre os caminhos que ele andou, até mesmo sobre toda a história da Páscoa, que eu só falei resumidamente. Existem diversos tipos de filme, animações, desenhos infantis. Também tem o The Chosen, por exemplo, que mostram também dessa história. Então, aproveitar o feriadão aí para glorificar o Senhor e também aprender mais com ele. Bom feriado para todos vocês. Que Deus abençoe.